O Sistema de Seleção Unificada, o SISU, abre inscrições no próximo dia 21 de janeiro para participantes do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, se candidatarem a uma vaga em instituições públicas de ensino superior. No Brasil, as universidades públicas, os institutos federais de educação e os centros federais de educação tecnológica somam 67 instituições em todos os estados e também no Distrito Federal. Uma delas é a Universidade Federal do Cariri, que oferta nesta edição do SISU 880 vagas em 19 cursos. E para conversar com a gente sobre o SISU na UFCA, estão ao meu lado o pró-reitor adjunto de graduação da UFCA, Rodolfo Jacob, e também a assistente social Maiara Rodrigues. Ela representa aqui a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Esperamos assim sanar possíveis dúvidas que você que está nos assistindo tenha a respeito do nosso processo seletivo. E caso sobre alguma, você pode contatar também a Pró-Reitoria de Graduação pelo e-mail sisu@ufca.edu.br. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, a atenção a quem está nos assistindo aí pelas nossas mídias sociais e também pelo YouTube, né? Eu gostaria de começar falando sobre o SISU, e aqui vou pedir a fala do professor Rodolfo, porque ele foi implementado pelo MEC em 2010, né? Então, muita gente que está em casa pode pensar que a gente fica simplesmente esperando os estudantes chegarem, né? Que as instituições de destino não têm aí nenhum compromisso com o processo do SISU. Então, eu gostaria que as pessoas soubessem, né, pela sua fala, o que é que a instituição de destino tem que fazer, qual a responsabilidade dela nesse processo? Olá, Ana Paula, obrigado pela presença. Olá, Maiara. Bem, a função do MEC na plataforma SISU, ele recebe as inscrições, calcula as notas e ordena por modalidade de concorrência, né? E o que é que a universidade faz? O que é que a UFCA vai fazer? Ela tem que cumprir a lei, né? Ela recebe a documentação, confere a documentação, desde documentação de identificação até mesmo diplomas, certificados, bem como também a questão da renda, da perícia médica e também das bancas de heteroidentificação. Entendi. Então, basicamente, são esses dois papéis que são bem divididos, né? Eles estão relacionados à lei de cotas, né, também conhecida como 12.711, né, Exatamente. a lei de 2012. 2012. E ela prevê vagas para quatro características, né, que os candidatos tenham, que é ter renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio, pretos, pardos ou indígenas autoidentificados, também pessoas com deficiência e também pessoas oriundas aí de escolas públicas que cursaram o ensino médio completamente em escolas públicas, né? Então, eu gostaria de saber também se essas cotas elas se restringem ao que a lei diz ou se a UFCA pode aderir a outras cotas. A UFCA, qualquer universidade federal, ela pode aderir a mais outras cotas, né? No caso da UFCA, nós cumprimos exatamente o que a lei diz, com exceção de, na modalidade de ampla concorrência, os candidatos para o curso de Letras Libras, candidatos surdos, têm uma bonificação de 20% na nota do Enem. Isso na modalidade de ampla concorrência. Certo. É bem lembrado, Ana Paula, que as cotas elas têm 8 modalidades. Na realidade, são 9 modalidades. Tem a modalidade de ampla concorrência, que tem 50% das vagas, Certo. e as outras 50% das vagas são para as 8 cotas. Certo. Lembrando que todas as cotas têm como pré-requisito ser de escola pública, né? Certo. E nisso subdividem uma combinação aí, de heteroidentificação, dos candidatos autodeclarados, de renda, de colégio, de escola pública e também da perícia médica. Porque essas categorias elas podem ser combinadas ou não. Exatamente, é uma né? combinação, né? Pode Por isso que são ter 8. só renda, ser Exato. só preto para E pode ser só de colégio público, né? Certo. Pode ser de colégio público com renda até inferior a um salário e meio per capita. Pode ser um candidato deficiente com renda, candidato deficiente e heteroidentificação. Então, são essas 8 combinações que garantem esses 50% das vagas. A UFCA ela aderiu a essa bonificação a pessoas com deficiência auditiva no ano passado? No ano passado, foi junto com a criação do curso de Letras Libras, houve essa bonificação em conversa com o colegiado do curso de Letras Libras, também escutando a sociedade civil. Sim. Nós notamos
necessidade e essa bonificação. Também conversamos com outras instituições federais que basicamente faz também essa questão dessa bonificação. Letras Libras, um curso oferecido aqui no campus Juazeiro do Norte. Quantas vagas oferecidas nessa edição? São 40 vagas. 40 Para o vagas. curso Letras são 40 Aí vagas. vão ser metade para surdos, metade para ouvintes, ou não tem essa divisão? Tem as cotas que são para deficientes, né? Mas não tem a subdivisão. Na parte ampla concorrência é que eles vão ser bonificados em 20% Entendi. da nota, né? Se ele optar pela ampla concorrência. Isso né? significa que a gente vai manter as cotas do ano passado, né? Perfeito. Vai ser mantida as cotas do ano passado. Certo. Exatamente como fala a lei. Certo. 8 que são as combinadas. Mais ampla concorrência. Tá joia. E vamos aderir nesta edição, pela primeira vez, o sistema digital de envio de documentos. Né? Por que aconteceu essa mudança, professor? Perfeito. Na realidade, Ana Paula, a cada SISU, a cada edição do SISU, a Prograde trabalha com muito empenho de melhorar. Né? Se você vê, a cada edição, a UFCA consegue ter uma melhoria aí de forma sustentável, mas aquela melhoria é meio a passos sustentáveis que a gente vai dando a cada edição. Nessa edição, até pelo mundo que a gente vive, esse mundo mais digital, né, um mundo mais, vamos dizer assim, que as pessoas estão ligadas no mobile, né, no virtual, no 2.0, 3.0, né? Enfim, a gente sente essa necessidade de digitalizar mais o processo. Para quê? Para gerar mais eficiência, para ter mais comodidade para o estudante, né, que o estudante não precisa se deslocar da sua casa nesse momento. E isso é interessante você ter pontuado isso, porque existem estudantes que não moram próximos atualmente, né? Eles morarão, mas se a gente puder adiar essa viagem definitiva, né, em só algum tempo... Para alguns vai ser exatamente só no momento da matrícula. Exato, que aí eles têm mais tempo para se organizar, né? Antes de eu passar aqui para a Maiara, a gente vai conversar sobre renda. Eu gostaria aí que você que está nos assistindo nesse programa, você já escolheu o curso que você quer ingressar na UFCA? Você quer vir aqui para a nossa universidade? Então compartilhe aqui com o pessoal, coloca aqui embaixo o curso que você escolheu com a hashtag PartilUFCA, viu, professor Rodolfo? Dizem que dá muita sorte aí para você que quer passar aqui para o UFCA e vem com a gente, coloca aí, a gente vai adorar ver a sua opção de curso, né? Agora, passando aqui para a Maiara, né? Existem cotas que requerem renda familiar per capita até um salário mínimo e meio, né? E esse valor, um salário mínimo e meio, ele considera a renda bruta da família ou a renda líquida já abatida de impostos aí? Olá a todos. Nós consideramos, para a renda da família, a renda bruta. Certo. A renda total da família, já, né, sem os descontos. Precisamos saber dessa renda bruta para poder dividirmos com o número de membros do grupo familiar para obtermos a renda per capita, que não vai poder ultrapassar um salário mínimo e meio. Tá joia. Existem muitos casos de pessoas que colocam a renda líquida e acabam perdendo vagas, assim, muitos poucos. É bem comum acontece? acontecer do estudante colocar a renda líquida. Porque é o que ele vê no extrato do banco, né? Entrou isso aqui. A gente vai ter acesso aos contra-cheques quando é trabalho formal. Mesmo o aluno colocando lá a renda líquida, a gente olha o valor bruto e considera esse valor. Também é muito comum aposentados e pensionistas que têm empréstimo. O estudante coloca o valor que o aposentado recebe. Porque é consignado, né? Vai Já direto vem na com o desconto. folha, Aí eles colocam o valor já com o desconto. Entendi. Né? O que vem já com a diminuição do empréstimo. Mas a gente vai lá e vê o valor total da aposentadoria e considera esse valor. A gente sempre considera o valor bruto. Mas o estudante ele perde de imediato a vaga ou ele pode retificar? Não. A gente entende que seja desconhecimento do estudante. Né? A gente tem sempre a boa-fé inicialmente. Então, mesmo o estudante colocando o valor líquido, não tem problema, porque a gente vai ter acesso à documentação. A gente vai ter acesso aos contra-cheques, quando é trabalho formal. A gente vai ter acesso ao extrato do benefício, quando é aposentado pensionista. Então, a gente olha o valor bruto e considera esse valor quando a gente vai fazer a renda bruta, a renda total da família e obter o per capita. Além dessa questão dos valores, tem também a questão do que é família, né? O que é que a gente considera família para fins de verificação de renda, porque vão haver estudantes,
que a gente já citou aqui, que moram longe e eles estão aqui temporariamente, os pais mandam dinheiro, então o que é considerado família, ele mora só aqui, então a família dele é ele sozinho, é a família que está lá. Às vezes a pessoa não tem residência fixa, por essa questão, né, de que muitas pessoas não são aqui da região do Crajubá, para quem não sabe, essa região de Crato, Barbalho e Juazeiro do Norte, né, onde estão os nossos principais campi, nós também temos um em Brejo Santo e ainda em Có. Né? Então, eu gostaria de saber que, para fins de verificação de renda, o que é essa família? Quantas pessoas contam? Pronto. Para fins de análise do SISU, nós consideramos família quem reside no mesmo domicílio do estudante. Quando esse estudante é de outro município, a gente considera quem reside no domicílio de origem. Sei. É muito comum a nossa região aqui do Crajubá, estudantes de municípios vizinhos virem residir aqui com uma tia, ou com primos, ou com outros estudantes, mas a gente vai considerar quem ele residia antes, quem ele tem como referência de família, quem são os responsáveis financeiros por ele, quem ele morava anteriormente. Morava com os pais, morava com o pai ou com a mãe, tem alunos que moravam com avós ou avós e tios, então a gente vai considerar quem ele estava residindo antes de vir para a região para estudar na UFCA. Mas esse anteriormente, quanto tempo? Quer dizer, tem estudantes que ele vem aqui cursar Engenharia Civil no campus de Juazeiro do Norte. Quantas vagas, professor? Só aproveitando. Em Engenharia Civil são 50 vagas, né? Muito Inclusive, bem. o curso de Engenharia Civil tem 2 entradas, mas para 2020.1, 50 vagas. Muito bem, então a pessoa vem aqui estudar Engenharia Civil e ela consegue um emprego, né? Ela estava procurando já em dezembro, conseguiu, janeiro chegou aqui e está se sustentando neste mês, né? Então o que é que a gente considera aí? A origem ou ele agora morando sozinho? Bom, a gente considera no dia da análise, né? Como é que está a composição familiar no dia da análise. Esse estudante que já está independente economicamente, a gente já consideraria só ele. Sei. Quando a gente considera a família para fins de per capita familiar, é quando ele é dependente economicamente. Né? Quando ele ainda não se sustenta, depende financeiramente dos pais ou de outras pessoas, a gente vai considerar os outros. Perfeito. Então vamos lá. Decidida aí quem é a família, o que é que a gente vai contar, certo? Quem entra na conta? Todo mundo, bebês, crianças, todo mundo. Todos os declarados pelo estudante. Tem uma declaração de composição familiar. Todos que eles declararam, bebê, menores de idade, maiores de idade, idosos. Quem ele coloca na declaração que compõe o núcleo familiar dele, entra na composição para o cálculo da per capita. Mulheres grávidas, o bebê que ainda não nasceu conta? Não, nascituros não conta como membro familiar. Tá certo. E se, vamos lá, eu quero colocar a renda per capita, né? Então tem que dar até um salário mínimo e meio. Aí eu disse, vixe, faltou um pouquinho aqui. Eu vou colocar um vizinho como sendo da minha família. Isso acontece? Isso funciona? Ou há uma verificação que não, tem que ter laço consanguíneo? Como é que acontece isso? É porque, assim, família a gente considera para além dos laços sanguíneos, laços de afinidade também, né? Quem ele considera família dele. Mas, como eu falei, quem reside no mesmo domicílio. Ele não pode ultrapassar um salário mínimo e meio, tem que ser menor. Normalmente, assim, o perfil, a gente fica com esse perfil de 1,5 menos, né? Certo. Então, você já respondeu, mas eu gostaria só de pontuar. Não conta só quem recebe salário, né? Não, contam todos. Todos bebês, contam. menores, maiores de idade, Tá certo. todos que compõem o núcleo familiar. Tá, joia. Então, vamos lá. Essas pessoas precisam declarar a renda que recebem, mas tem gente que não tem ocupação formal, né? Freelancers, autônomos, a gente sabe que o desemprego no Brasil está impactando o país de maneira muito forte, né? Então, a gente vê multiplicados aí esses postos informais de trabalho, né? Então, como é que essas pessoas que não sabem quanto ganham por mês vão declarar renda para essa verificação? No edital, no anexo 3, documentação de renda, tem lá todos os tipos de trabalho. Tem trabalhador formal, trabalhador informal, trabalhador autônomo, trabalhador rural, empresário, microempresário. Então, para cada tipo de trabalho, vai ter a documentação específica solicitada. Tá, joia. Para os trabalhadores informais, a gente vai solicitar, além da carteira de trabalho, a gente vai solicitar uma declaração que é disponível no site da UFCA. Tem lá a declaração trabalhador informal, como também tem declaração trabalhador autônomo, traço profissional liberal. Então, ele vai preencher essa documentação com os dados pessoais, nome completo, identidade.
e vai ter lá um espaço para ele colocar o valor recebido nos 3 últimos meses, Certo. que vai ser outubro, novembro, dezembro de 2019, que a gente considera os 3 meses anteriores à data de inscrição no SISU. Então, ele vai ter lá um espaço para ele colocar o valor que ele recebeu, pelo menos uma média, porque a gente entende que tem trabalhos que numa semana a pessoa trabalha um dia, na outra semana Sim. trabalha 5 dias, né, como diarista, pintores, que não é algo fixo. Entendi. Então, assim, ele coloca pelo menos uma média mensal, porque a gente precisa ter esse valor que a família recebe para poder calcular o per capita. Certo. Antes você tinha falado que a PRAE, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que lida com essas questões de renda, ela vai ter acesso aos documentos que vão verificar se a renda é bruta ou líquida. Isso para empregos formais, né, com vínculo empregatício formal. Agora, nestes casos, os profissionais autônomos, profissionais que praticam teletrabalho, freelancers, como é que vai haver essa verificação, se bruta, se líquida? É apenas a declaração que a PRAE vai ter? Isso. Esses trabalhadores formais, ou trabalhadores informais, autônomos, profissionais e liberais, além da carteira de trabalho que precisa entregar, vai ter que entregar os extratos bancários também dos 3 últimos meses, Sim. da data de inscrição do SISU, e essa declaração. Então, a gente vai confiar nos valores Sim. declarados pelo trabalhador. E, assim, vai ter que haver como eu posso falar? Os valores declarados na declaração têm que estar de acordo, compatíveis com os valores do extrato bancário. Mas vamos lá, vendo pipoca em Mauriti, cidade aí pertinho de Brejo Santo, a gente tem campus lá, e não aceito cartão, não vai entrar na minha conta, né? Eu uso dinheiro em espécie, né? Então, esse extrato, às vezes as pessoas nem conta bancária têm, Sem, né? sem movimentação bancária. Né? Diferentes realidades, né? Então, assim, essas pessoas que não tiverem um extrato para mostrar... Existe uma declaração também de quem não tem conta bancária. Certo. Então, é comum também recebermos essa declaração. É bem simples, a declaração de não possuir conta bancária, que aí é comum não ter, ou então o extrato bancário sem movimentação. Entendi. Recebemos A também. gente está falando aqui bastante, mas o estudante ainda não está tendo a oportunidade de visualizar como é que vai ser essa entrega no sistema digital, né? Então, eu vou pedir aqui ao professor Rodolfo e também a Maiara, que é assistente social, para dar aqui uma olhadinha no nosso sistema. A gente vai analisar a cota L1, que se refere aí a pessoas com renda per capita de até um salário mínimo e meio, Exato. e também que cursaram ensino médio em escolas públicas, né? Você aí que está vendo a gente pelo programa, isso aqui são dados fictícios, tá? Os primeiros 4 passos, né, eles são iguais, independente da cota. O primeiro passo você vai ver aí, eles são para você conferir a sua cota e a sua opção de curso. O segundo passo, Questão que vem da identificação, na sequência, né? Você vai Dados informar seu nome pessoais. completo, nome da mãe, nome do pai, escola onde cursou o ensino médio, isso são dados meramente declarativos. O terceiro, você vai informar também dados pessoais e que tem nos seus documentos, né? Você vai entregar esses números. O quarto passo, que vem na sequência, também dados de contato, né? Como as pessoas vão contactar o estudante. E no quinto é que vai mudar, né? Exatamente. Nós estamos aqui na cota L1, ele pede, por exemplo, não, essa aqui é ampla concorrência, né? Então, enquanto a Dani coloca aí a cota correta, né, no L1, existem documentos que são comuns, que todas as cotas vão precisar entregar, e os documentos específicos, né? Fala um Exatamente. pouco disso. Tem os documentos da ampla concorrência, que são aqueles documentos mais de identificação, como vocês viram aí, de preencher a questão dos contatos, né? E tem um para cada cota, né? Certo. Por exemplo, o da L1, que é de escola pública e sem renda, né? E renda per capita. E renda per capita até um salário mínimo. Então, ele vai colocar vai ser o diploma dele, que já está até anexado de escola pública, vai fazer a verificação, e também a questão da renda. Então, a gente está aqui com ele no quadro, ó, tem a renda aqui, ele vai ter os documentos de identificação dos familiares, né? Também o documento de renda do candidato, que aí, Maiara, são aqueles documentos que você tinha falado. Os né? membros da família. Que são as declarações, né? Os extratos bancários. Que está bem especificado no edital, no anexo 3, documentação de renda, ele vai especificar bem o que cada tipo de trabalho, quem é desempregado também precisa entregar.
os menores de idade, maiores, está bem especificado. Então, não deixe de conferir o edital, ler o edital com bastante atenção para que você não tenha nenhum problema nesse momento de preenchimento. Tá Isso eu acho muito importante, Ana, pontuar. Que o candidato leia o edital inteiro, né? Porque no edital tem praticamente todas as informações, né? A gente até deixa só aqueles casos omissos, né? Mas tem praticamente todas as informações que são necessárias para o estudante. Questão de documentação, né? Como a Mayra falou, toda a parte de renda está no anexo 3, né? Questão também de quem da heteroidentificação tem a documentação para ele assinar a sua autodeclaração de cor, né, da perícia médica também, enfim. Então é muito importante todos lerem com bastante atenção o edital. Isso aqui é interessante, professor, a gente está na cota L1 ainda, porque o que declara que ele veio de escola pública já está nos documentos comuns, Já está nos documentos comuns. Então a pessoa pode estranhar, mas só apareceu uma das características referentes à minha cota, mas o diploma... Nos passos anteriores ele já anexou. Exatamente. Né? E só antes de a gente, né, continuar, eu gostaria de perguntar aqui a Mayara, em que momento é exigida a carteira de trabalho? Assim, crianças têm que entregar a carteira de trabalho, por exemplo? Não, somente os maiores de idade. Todos precisam entregar a carteira de trabalho. Existem as páginas específicas que a gente solicita, que é a de identificação, a de qualificação, anotações gerais, alteração salarial e contrato de trabalho com a próxima em branco. E quando não tem a carteira de trabalho, também existe uma declaração disponibilizada no site, declaração que não possui carteira de trabalho. Bom, vamos continuando o nosso programa aqui sobre o SISU 2020.1 aqui na UFCA. Professor Rodolfo, a gente estava conversando assim sobre declarações e documentos que os estudantes precisam enviar aqui agora digitalmente, né? A gente está com essa novidade. Agora, eu gostaria de saber se há instrumentos, né, de verificação dessas declarações, né? A gente age de boa fé, a gente supõe que todos os estudantes estão falando a verdade, entregando documentos verdadeiros, mas pode ser que não, né? Exatamente. E existem instrumentos que a UFCA pode se valer para verificar essas declarações? Sim, Ana Paula. É claro que nós partimos sempre do princípio da boa fé do estudante. Embora, por exemplo, a questão da renda, né, os nossos assistentes sociais, eles têm como fazer visitas em loco, fazer verificações, entrevistas, né, para comprovar se de fato o que ele viu no papel condiz com a realidade. E não só para a renda, também a questão do diploma do ensino médio, também nós temos instrumentos, entramos em contato com os colégios, né, temos uma rede de contatos com o governo do estado também, para, de fato, verificar se o estudante cursou integralmente o ensino médio naquela instituição. E falando sobre essa característica de estudar em escolas públicas, eu tive bolsa quando eu estudei o ensino médio integralmente em escola particular, mas não paguei, né? Eu tive bolsa integral. Então, essas pessoas podem reivindicar estar em alguma dessas reservas de vagas por terem cursado escola particular, mas que não pagavam? Não. As cotas são exclusivas para quem estudou em colégio público. Se você estudou em colégio particular, mesmo com bolsa, né, não pode ir para as cotas. Né? Você vai ter que concorrer na modalidade de ampla concorrência. Ressalto, Ana Paula, que, como a lei diz, você estudar no colégio público integralmente. Né? Não pode, em nenhum momento, ter estudado durante o ensino médio em uma escola particular. Mais do que justo. A gente vai voltar aqui à nossa tela. A gente vai agora para a modalidade L2, voltadas para pessoas auto-identificadas pretas, pardas ou indígenas, com renda per capita familiar até um salário mínimo e meio, e também oriunda de escolas públicas. Então, são 3 características, né? Esses dados, lembrando, você que está nos assistindo, são fictícios, né? Como você pode perceber, os passos são idênticos ao que a gente já fez. Primeiro passo de verificação, segundo passo informando dados pessoais, informando endereço, terceiro também na mesma linha, quarto também de identificação e o quinto é o que muda. Perceba, nós temos aqui 3 características, nós já citamos aqui, o diploma já prova que você veio, né? Então você tem mais esse quadro aí de renda per capita familiar, e aqui são os documentos que a Mayara já tinha nos citado, né? Cada um, mas parou aí.
né? E essas pessoas são autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas. Por que não está nessa parte do sistema aqui? Mas depois ele vai anexar que ele vai ter, no edital tem uma declaração que ele se autodeclara como preto ou pardo. Né? Ele faz essa declaração e também vai fazer o upload no sistema. Lembrando que para essas pessoas tem uma etapa presencial também. Essas pessoas vão ter que vir em 2 momentos, porque aí eles vão passar por uma banca de verificação de sua cor. É uma banca de verificação dos autodeclarados. Né? Banca de heteroidentificação. Professor, eu sei que o senhor tem conhecimento nisso, mas o meu é muito parco. Qual é a diferença de uma pessoa preta para negra? Por que essa nomenclatura preta? O que é que significa? Isso. Na realidade, a política são para os negros. Perfeito. Né? E tem um negro que é pardo e um negro que é preto. Né? A banca ela tem várias formações, fizeram, porque são traços fenotípicos. Por quê? Porque o racismo no Brasil é um racismo fenótipo, não é um racismo social, enfim, é um racismo de cor. Né? Então, a banca vai analisar os traços negroides dessas pessoas e que ela vai se identificar no país como uma pessoa parda ou uma pessoa preta. Né? Mas a política para negro, e tem dentro desse público, tem os negros que são chamados de pardos ou os negros pretos. Né? Isso já vai para a nossa próxima pergunta. O sistema agora está digitalizado, você vai entregar a maioria dos documentos por meio digital, mas isso não anula as fases presenciais, né? Então, Exatamente. Quais são as fases presenciais, apesar da adesão ao sistema digital? Perfeito. Seguinte, o estudante, nesse momento de pré-matrícula, né, ele vai fazer suas comprovações, mas aqueles que precisam de perícia médica ou passar pela banca de heteroidentificação, da verificação, ele vai ter que vir pessoalmente para fazer esses 2 procedimentos. Né? E também, aí todos os candidatos vai ter que vir para fazer no momento da matrícula. Né? Então, no momento posterior, todos os candidatos vão vir munidos com seus documentos, até para fazer a conferência dos seus documentos, mas aí já é no momento de matrícula. Entendi. Mas esses candidatos que colocaram em cota tanto de perícia médica, como também de heteroidentificação, vai ter que passar também por esse procedimento presencial. Perfeito. A gente falou aqui sobre perícia médica e elas se voltam em especial para pessoas com deficiência e elas precisam, neste momento digital, mandar algo nesse sentido, algum laudo, algum atestado? Sim, precisa do laudo, tem todos os passos também no edital, precisa de um laudo, ele também vai fazer o upload já no sistema, até para já o médico, no momento que fazer essa consulta, né, essa verificação, ele está lá com os documentos já até analisados. Vou lembrar que o professor Rodolfo, a gente teve apoio aqui da Secretaria de Acessibilidade da UFCA, a gente adaptou um manual com 6 passos, né, para o envio desses documentos, eles estão disponíveis no site sisu.fca.edu.br e nós adaptamos para pessoas com deficiência visual, para que elas consigam ler, né? Muito Existem bom. figuras que elas vão ter a descrição e também pessoas com deficiência auditiva terão acesso ao edital do SISU na UFCA, traduzido em Libras. Ele também vai ser publicado aqui no YouTube, então você que tem aí deficiência auditiva pode acessar esse material que a gente vai disponibilizar até a abertura aí da chamada, que é quando? A chamada... Não a convocação, o SISU, ele vai abrir? O SISU ele é para os estudantes de 21 a 24, né, isso na plataforma do SISU. Dia 28 sai o resultado e aí os estudantes têm para acessar o sistema e fazer o cadastro do dia 29 de janeiro até o dia 4 de fevereiro. Entendi. Então, retomando as datas, 21 a 24 de janeiro de 2020, né, porque esse programa pode ficar gravado, 2020 o estudante vai acessar a plataforma do MEC, fazer sua escolha, né, diversos cursos da UFCA. Dia 28 sai o resultado, 28 de janeiro, e de 29 de janeiro a 4 de fevereiro, o estudante está aí fazendo o seu pré-cadastro, né, sua pré-matrícula. Muito bem. Não é só o SISU digital, né, a única novidade que a gente tem. A gente está ofertando aí novos cursos, ao todo são 880 vagas, são 19 cursos oferecidos aí em 4 campi da UFCA, e vamos ter medicina veterinária e agora pedagogia também. Fala um pouquinho sobre eles, é uma professor. coisa que nos deixa muito empolgados, né, falando de novos cursos, né.
o curso de Medicina Veterinária, que foi um curso que já há bastante tempo a comunidade desejava, né? Então vai ser um curso que vai ser ofertado no campus do Crato, né? É um curso que a gente sabe que vai ter uma formação generalista, humanística, vai trabalhar com produção animal, vai trabalhar com questão todo também de agronegócios aqui da região. Então a gente acredita que é um curso que vai, de fato, trazer desenvolvimento também para a região, esse curso de medicina veterinária. Né? Acreditamos que teremos uma boa procura, uma grande concorrência. Né? E no campus do Brejo Santo, né, lá no nosso Instituto de Formação de Educadores, o curso de Pedagogia. Né? Nada mais justo para o Instituto de Formação de Educadores, um curso de Pedagogia. Não, sensacional. Né? E Brejo Santo tem ótimos índices na educação básica. Exatamente, Né? são os melhores Ceará, né? do estado, do país. É um né? destaque nacional. Exato. Com certeza. O curso de Pedagogia, que vai ter alguns diferenciais, esse curso, tem a questão da educação musical, de novas tecnologias, então é um projeto pedagógico, de certa forma, inovador. Né? Além de, claro, tem a questão da gestão escolar, tem a questão da educação especial e inclusiva, então vai ser um PPC aí que traça algumas inovações para o ramo da pedagogia. E ainda falando do Campus Brejo Santo, e você falava de inovação, uma das coisas bacanas dele é ter essa oferta do curso de licenciatura interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática, né? Que é um curso que permite uma segunda formação. Né? Explica um pouco para a gente, porque nem para todo mundo isso está nítido. Assim. Exatamente. Tanto é que se você notar no edital do SISU, você vai ter a entrada pela licenciatura interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática. 60 né? vagas. São 70 vagas. São 70, quase acertei. É porque esse ano houve um acréscimo aí de 10 vagas. Que né? bom. O curso de Brejo Santo. Errei para menos. Exatamente. Houve um acréscimo aí de 10 vagas, são 70 vagas. Ano passado eram 60 vagas, mas esse ano 70 vagas. Então, o que acontece? A LI, o estudante, ele faz um curso para ser habilitado, para ele trabalhar no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Então, esse é o campo de atuação, tanto na biologia, na química, na física, como na matemática. Perfeito. Só que, quando ele conclui o curso, veja, ele já tem um diploma de licenciado interdisciplinar. Já pode atuar como professor. Já pode atuar como professor. Okay. Automaticamente, sem passar pelo processo de SISU, mas automaticamente, ele já pode optar por que a gente chama de segundo ciclo. Aí ele pode optar por matemática, física, química ou biologia. Ele faz mais 1 ano e meio. Por que 1 ano e meio? Porque muitas das disciplinas são aproveitadas do primeiro curso. Né? Que o curso da LI é feito em 3 anos. Então, ele, terminando o segundo ciclo, ele sai licenciado, tem o seu diploma licenciado interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática, e também vai para o segundo ciclo e termina uma nova formação, seja ela biologia, química, física ou matemática. Legal, eu conversava com o diretor do Instituto de Formação de Educadores, professor Rodrigo. O professor Rodrigo Lacerda, muito bacana ele, e ele me dizia exatamente isso. Essa é uma tentativa de tornar o curso interdisciplinar, né? De fazer com que essas disciplinas dialoguem, né? Então é isso que torna aí o curso moderno em pleno Brejo Santo, né? Exatamente. Muito bacana da UFCA de levar então, por isso que população menos de 50 mil habitantes. Eu acredito que seja um pouquinho menos de 50 mil habitantes. Exatamente, uma cidade fantástica com muito potencial, e a UFCA está lá exatamente por isso. E embora está ali no meio de uma região que está Mauriti, a cidade de Mauriti perto, tem outros Milagres também. Sim. Né? Também é uma cidade próxima, também pode estudar lá no campus de Brejo Santo. Muito bacana. A gente já falou aqui sobre datas, 21 abre o SISU, né? Vamos até 28, 29 a convocação nominal. 29 isso? Já está aberto para eles fazerem o pré-cadastro. Fazerem o pré-cadastro, muito bem. Vagas que não forem preenchidas, o que é que acontece com elas? Pronto, seguinte. Eu vou dar um exemplo, vamos lá pegar o curso de Administração Pública. Perfeito, okay? Ótimo curso. Quantas vagas? São 50 vagas. Aqui no campus Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, né? Aí o seguinte, vamos supor que na chamada regular, a gente só chama até 50. Né? Só que o estudante ele vai ter 2 opções na plataforma do SISU. Ele pode colocar o UFCA e, por exemplo, pode colocar a UFC. Né? E ele pode optar, passando os 2, vamos supor que o estudante vai para lá. Então, vai ficar essa vaga ociosa.
Então, veja bem, se tem 50 vagas, se são preenchidas nesse primeiro momento 30, vai sobrar 20 vagas. E a gente vai chamar em um outro momento a lista de espera, que são os demais candidatos, ficaram classificados logo depois, né? Famosos classificáveis, Certo. né? De antigamente, né? Mas a gente chama lista de espera, para ocupar essas vagas. Então, nós chamamos até ocupar as 50 vagas do referido curso. Bacana. Primeiro dia de aula começa quando? O primeiro dia de aula é 27 de fevereiro, uma Depois do quinta-feira carnaval. pós-carnaval. Meu Deus. Quinta-feira. O pessoal aqui gosta muito de estudar, Mayara. Mas que coisa boa, né? E esse foi o nosso programa temático aí do SISU 2020.1. Eu queria agradecer a presença do pró-reitor adjunto de graduação da UFCA, Rodolfo Jacob, também da assistente social aqui, Mayara Rodrigues, representando a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.